flor do ipê, os campos ficam floridos, que dá gosto a gente ver. No ar, 830 kHz, a cidade de União, nas ondas do rádio. Bom dia a todos, com vocês, Maria Antônia Santos e o Disque Show, no ar. Boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa União nos Esportes. A apresentação, Onofre Filho. Oi, gente, muito boa tarde. Estamos começando mais uma audição do programa Momento da Sociedade. Apresentação e produção do programa, Daniel Cardoso. Rádio União AM, a força do povo. Diretor administrativo, José Raimundo Souza. Depois da procissão de São Raimundo Nonato, começou a festa, o palco montado ali do lado da Igreja Matriz, né? Foi uma tacada de mestre deles, né? Para fazer aquela pena que naquela época não tinha internet para bombar mesmo a coisa, né? Se fosse hoje, então, eu acredito que teria sido assim algo extraordinário. Mas foi, já naquela época, em 91, já foi um acontecimento extraordinário, muitos artistas da música, né? Um grupo musical muito bom e muita gente mesmo. Depois que parou a procissão de São Raimundo, todo mundo correu para ali para saber que negócio era aquele e tal, e realmente foi uma festa muito grande, muito boa. Locutor, Onofre Filho. Houve a inauguração da Rádio União AM e eu, até aquele momento, não tinha nenhuma vocação, nenhuma intuição, jamais imaginaria que ia participar de rádio algum dia na minha vida, né? Não tinha nem feito teste, nada, com ninguém. Foi estar no lugar certo, na hora certa. Locutora, Maria Antônia. Em meados de 90, eu recebo um convite aqui em União para fazer uns testes na rádio que eu estaria abrindo. Nem era de conhecimento meu, estava no mato, né? Salobeira, como o povo chama. E eu vim, né? Era um desafio, eu disse, eu vou. Deu certo, deu, não deu. E tinha sido aquela história dos olheiros, né? Em União, alguém tinha me visto em um determinado local usando o microfone. Quando eu vim para fazer esses testes com o Renato Aquino, eram uns 10 pessoas querendo disputar as vagas. 5 deles ficariam. E me parece que eu me saí bem, né? Segundo o Renato Aquino, eu teria saído um despertar da mulher na rádio unionense. Locutor, Osael Vaz. Eu não tinha nenhuma vocação e nem achava que eu ia parar na Rádio União. Só que como eu trabalhava em conjuntos, tocando e cantando na banda do Eus, na banda Manaus, tudo. Aí tive uma época em Teresina e vindo de Teresina para cá, né, novamente, aí o Neto Perotti disse que tinha um horário na Rádio União e tudo e queria que eu fosse, né, ser o locutor desse horário. E aí foi aquela resistência do começo que eu achava que não... Eu ouvia muita gente aí, os locutores falar na rádio, que eu achava muito bem, né, aquele bem postado, mas para mim eu achava que era uma coisa muito difícil. E aliás, é difícil, né? Até que o Neto me convenceu e a gente acabou criando a coragem, né, de enfrentar esse obstáculo. E deu certo, né? Locutor e sonoplasta, Polvino Cardoso. Então eu vim para cá, para a União, final de maio de 91, e a rádio estava sendo montada. E eu, muito amigo do Neto Perotti, que morava em frente à rádio, e também sempre apaixonado pelo rádio, soube, né, que estavam montando a rádio, fui para até o local da rádio. E aí a gente comecei a conversar com o técnico que estava montando, que trabalhava na Pioneira, e eu escutava muito a Pioneira na época. E a gente começou a conversar e ele foi montando, e aí
Nisso a gente foi participando e acabei fazendo um teste, quando foi feito o teste para ingressar todos na rádio, e acabei ficando logo ali na montagem, no início, né, já da emissora. Colunista social, Daniel Cardoso. Um dos donos da emissora, o ex-prefeito Gervásio Costa Filho, tinha um comércio em Miguel Alves. E, coincidentemente, ele passou a ouvir o meu programa na Rádio Tapuí. Aí, por conta disso, ele se interessou, disse que meu programa era muito bom e que eu lembrava muito a Elvira Raulino, no estilo como eu apresentava. Então, pedi o gerente, na época, o seu Francisco, né? Francisco Cunha, que queria falar comigo. E aí ele se interessou na minha história, ele me disse, e o que você acha de você vir para a União? Eu disse, para mim vai ser maravilhoso, é a minha terra natal. Locutor Francisco Marques. E quando eu vim para a União, eu trabalhava aqui em União, era tirando leite de vaca de manhã, né? Era um serviço pesado. Então, cheguei à conclusão de que tirar leite de vaca era mais difícil do que trabalhar em rádio, né? Então, fui falar com o Zé Raimundo Souza, né? Que era o diretor da época da Rádio União. Cheguei lá, ele olhou para mim assim, um certo olhar torto. Para que esse ureia seca quer fazer aqui, né? Mas, enfim, ele deu a oportunidade, né? Fizesse um teste lá, eu fiz o teste. E foi assim que comecei, mas como folguista mesmo, né? Que era aquele que ficava nos horários de folga dos operadores, ficava por lá. E ficava de observação na época do velho disco de vinil, o tape deck, né? Ficava colocando as propagandas no ar e tudo mais. E foram surgindo horários vagos, né? Comecei a dar a hora certa, aquela coisa toda. Me espantei que não estava fazendo locução de programa, acho que era um programa no final de semana, Paradão da Semana. Tocava as músicas mais pedidas da semana. A história da rádio, além de me alicerçar para uma vida profissional, quase tudo que eu tenho partiu daí, né? Meus primeiros salários melhorzinho foi o da rádio, foi a carteira assinada com a rádio, né? Mas a partir dali eu pude crescer, porque você tem que ir de acordo com as mudanças, né? Se você não se adequar, você fica. Da vida eu já fiz tudo, né? Professora, vendedora, camelô. Acho que já cantei, já dancei, né? Já fui animadora de quadrilha. Então, para mim, cada desafio é algo novo, é algo bom, é algo que eu quero viver aquele momento. E a Rádio União, eu sou hoje a Maria Antônia Santos, a pequena notável, por conta desse início lá dos 1990. Logo foi muito cedo, né? Eu tinha 19 anos, então não só pelo trabalho em si, a questão de você ter o emprego remunerado, né? E não só isso, né? Porque era o que todo mundo na época almejava. Mas foi muito mais emocionante quando eu recebi a carteira do sindicato, né? Das emissoras de rádio e TV do estado, que estava lá, radialista, né? Uma emoção, assim, muito grande. E o rádio contribuiu muito, porque é uma responsabilidade que você tem, que ela parte mesmo assim só de você, porque não tem ninguém, né? É você ali sozinho e ao mesmo tempo com milhares de pessoas, que faz com que a sua personalidade comece a alterar, né? Só aquele fato de você ser conhecido, onde você andar, que quando a pessoa pergunta, fulano de tal, é aquele que trabalha na rádio. Então eu acho que isso aí não tem preço, né? Eu acho que é uma alegria pro locutor chegar e ser reconhecido praticamente em todos os lugares. Como eu também já cantava, né? Aí eu acho que agregou uma coisa a outra e embalou, deu certo, né? Eu estava só me preparando, vamos dizer, eu estava estudando, né? E quando você põe em prática é bem diferente. E me aperfeiçoei com certeza. Me lembro que o primeiro programa estava lá eu ainda um pouco nervoso, né? E nessa época o meu operador de áudio era o Polvino Cardoso. E eu me lembro que eu tive uma participação do Beto Loyola ligando de Barras, ele trabalhava na Rádio de Barras, Rádio Clube de Barras, fez uma participação ao vivo, falou como era a profissão de um colunista e tudo. Depois do falatório dele eu já não passei mais a tremer. Então, dali por diante eu já fiquei, podemos dizer assim, já bem seguro no que eu estava fazendo. Então a rádio para mim, com certeza, foi muito importante na minha profissão, foi muito importante na minha trajetória e no meu aperfeiçoamento também, né? Até em termos de falar correto. Rádio União AM, você liga, a cidade toda liga, 830 kHz.
Sou Elis Regina Monteiro de Andrade Cardoso e a minha função na rádio era secretária e, ao mesmo tempo, recepcionista, pois naquela época, como estava iniciando, além da zeladora, eu era a única pessoa de mulher, né, que era para estar dando organização a todos e assistência a todos os locutores. Começando pelo telefonema, o telefone ia direto, né, tinha na sala do diretor, mas ia direto para o estúdio, as ligações. Então, eles mesmos atendiam e isso não passava muito pelo meu controle. Na época, em 91, o telefone ainda era complicado, bem pertinho, mas era difícil as pessoas se comunicar com quem estava fora, né? São Paulo, Rio. E para você ter uma ideia, o estúdio da Rádio União aos domingos, ele às vezes, a parte de secretaria, ele se transformava assim num contato. As pessoas ligavam durante a semana para os programas, diziam, olha, domingo eu vou conversar, quero bater um papo com a mãe, com o pai. E a gente recebia aquelas pessoas, eu lá para a secretaria, a pessoa ligava para a rádio, né, porque tinha esse contato do rádio, tinha um telefone na rádio, e aí as pessoas conversavam o dia a dia, né, ou seja, fazia aquela relação familiar, não só pelo dial, mas pelo rádio, né. A maior ferramenta utilizada pela Rádio União era a carta, né. Tanta carta, mas tanta carta chegaram na Rádio União. Se você mesmo botar por baixo, por média, por semana, 100 cartas para cada locutor, a gente teria em torno de 600, 700 cartas por semana. Na verdade, eram bilhetes, porque o nosso público era muito especial. Eles deixavam lá vários bilhetinhos dobrados de uma forma que dificultava até a gente abrir, né, de tão carinhoso que era. E aí a gente organizava, claro que a gente não selecionava, a gente colocava todos, tinha uma caixinha na recepção, ela era dividida com o nome dos locutores dos programas, né? Em cada parte ela colocava para um locutor. Se tivesse 10 programas, pois eram 10 caixinhas. Mas é gratificante eu estar em um local e a pessoa dizer, meu Deus, eu não acredito que é você, a Maria Antônia Santos, que eu mandava a cartinha. Eu não acredito que a pequena notável, que fazia isso, que tinha aquela paciência danada comigo, com minhas cartinhas do meu namorado, que eu mandava para fulano. Então, para mim, aquilo é tão bom, eu fiz parte da tua vida. Mandei um recado pro meu namorado, nos classificados de um grande jornal. Meu nome é Marciana Vieira Oliveira Medeiros. Eu trabalhei na Rádio União na faixa de uns 15 a 16 anos e a minha função lá era parte da limpeza. Eu varria, né, fazia o cafezinho pela manhã e à tardinha. Quando eu ia limpar a mesa, geralmente às vezes eu peitava em algum fio e às vezes o fio saía do lugar. A sintonia Mania na cidade e no interior só dá União AM, uma rádio feita para quem gosta de ouvir a verdade. 830 kHz. É uma ideia lá na grade da Rádio União AM de ter um programa, né, modelo ao Globo Rural. Foi tão importante esse programa para a União porque nessa época as pessoas começaram a melhorar as sementes, a saber o que era uma enxertia, a cuidar de toda a agricultura, da pecuária, de tudo, porque era muito importante. A gente era cada um com 5, 6 cartas, tirando dúvida, era lida a dúvida da pessoa e orientado o que ele iria fazer. Tal que esse programa começou apenas aos finais de semana e depois passou a ser diário. Uns programas que eu não sei se seriam programas assistenciais, a gente juntava alimentos e levava para pessoas que tinham sofrido algum problema. Por exemplo, houve um que uma casa pegou fogo naquele período de estiagem e uma garotinha de um ano e meio de idade foi consumida pelas chamas do incêndio. Isso aí foi terrível, terrível. É uma notícia que nunca consegui tirar da memória. A Rádio União transformava-se no mercado. Tudo que você precisava era através da rádio. Fizemos muitas campanhas. Isso aí eu lembro do Cidadão, é apelido dele, né? Cidadão lá do Santa Clara. Ele veio pedir ajuda em União.
E nesse dia, além de pedir na rádio uma ajuda, eu fui com ele para o mercado e fui saindo pedindo carne, osso, tripa, bucho, que tinha no pessoal das carnes ali, dos frigoríficos. Nós lotamos um saco de carne. Antes da Rádio União, teve a Rádio Livramento, né, José de Freitas, que os convites, os avisos de festas aqui da região de União eram feitos lá, em José de Freitas, né? Então, como aquela rádio lá na época tinha uma audiência muito grande aqui na cidade, aliás, por toda aqui a União, né, Lagoa Alegre, você pegava em todo lugar a Rádio Livramento. Então, mas quando a Rádio União entrou em área, né, que começou a funcionar, então isso tudo mudou para cá, né? Quantas pessoas não dependiam para anunciar a festa, tinham que ir para José de Freitas? Não, já acabou isso, já acabou essa despesa de ter que ir para José de Freitas ou perder tempo em uma viagem, um dia de viagem, já fazendo em União. Então isso aí foi muito importante. As informações também já eram as notícias locais que aconteciam na própria cidade. Era uma rádio potente, de longo alcance. Não informava, fazia parte de entretenimento tanto para o pessoal da cidade como o pessoal do interior. E a questão do próprio comércio, né? Eles passaram a ter essa relação. As pessoas começaram a buscar as promoções, a ter uma melhora nas suas compras através do rádio. Olha, ali está mais barato, aqui está anunciando esse produto. Então as pessoas iam lá conferir. E a própria relação com as entidades, né? A rádio passou a ter uma importância de que as pessoas acreditavam aquilo que estava sendo colocado, né, como verdade, quando se falava de algo que estava acontecendo, ou que estava sendo promovendo, ou que estava de forma certa ou errada. Foi o pilar, né? Foi o início. A partir daí que surgiram as rádios comunitárias e houve até aqueles atritos, que um era regular, outro não era regular, mas teve espaço para todo mundo. A parte de entretenimento desse pessoal que trabalha, produtor musical. Muitos cantores aí saíram, né? Nós temos aí casos em União, nós somos exemplo da cultura aqui em nossa cidade. E foi graças à Rádio União, foi dada uma oportunidade para todo mundo. Conclamávamos a população a vir para a arte, para a educação, para a cultura. E nesse sentido a gente levava pessoas para entrevistar, trazíamos textos de poemas, geralmente começávamos com um poema ou uma crônica ou coisa parecida na abertura do programa e assim abríamos espaço para a comunidade participar. E isso era importante, sabe? Isso era uma coisa muito interessante porque a população participava. Eles diziam o que queriam, davam opinião, falavam, pediam música. Então foi um momento muito bonito da história mesmo de União, porque foi um período também de abolição política e cultural no país como um todo. Logo na primeira eleição que a Rádio União fez a cobertura, nessa época eu estava ainda como ouvinte, não como colaborador. Eu lembro que a gente ficava ouvindo atentamente ali, voto a voto, na época da cédula eleitoral, o cara ia lá, arriscava um X lá no nome do candidato a prefeito e tinha que desenhar ou alguma outra coisa, improvisar para votar em vereador, né? Teve uns votos do Borracheiro que colocaram uma letra O, o eleitor, ninguém sabe para onde é que ele queria ir, mas deixou uma letra O. Eu me lembro da história que o Borracheiro disse que ele era um pneu, né? Então era para ser para ele, que ele era borracheiro, né? Então aquele pneu era voto dele e foi. Naquela época ali, acho que foi um dos primeiros pontos onde a população de União começou a se interessar mais pela questão política e tudo mais e poder acompanhar. Então eu acho que a Rádio União nesse ponto aí foi fundamental. Incomparável, inconfundível. Rádio de verdade é União AM. Meu nome é Messias Costa, sou residente aqui da cidade de União. Atualmente moro aqui, mas minha adolescência foi nas montanhas. Bom, a Rádio União começou lá nos anos 90, na década de 90, e foi a minha paixão, né? Porque naquele tempo não tinha rádio, né? Aquele tempo era até difícil a gente se ouvir rádio, porque não tinha energia. E pra gente ouvir uma rádio, a gente tinha que adquirir pilhas, que eram as pilhazinhas que você comprava e botava lá para recarregar, né? Eu lembro que a Rádio União, ela tinha uns programas muito importantes, né? Entre eles, eu destaco o programa de esporte, que era com o Onofre Filho, né? Aquele programa era minha paixão.
Todos os dias eu tinha que ficar com o rádio ligado no meio-dia. Engraçado que quando ele começava o programa lá, era assim, mais ou menos assim: União dos Esportes, apresentação, Onofre Filho. Aqui tinha ecos. Aí a Rádio União, ela tinha um time de futebol, que o nome desse time de futebol era o Nacional. Aí quando dava esse final de semana, que a rádio que ele anunciava que ia jogar, era uma expectativa, muita gente, e nada de chegar, o time da rádio criou aquela expectativa muito grande, né? Aí de repente lá se vem meu amigo, aí eu perguntei: quem é o Onofre aqui? Aí lá se vem, desceu todo invocadão, homem todo estiloso, né? O Cardoso também é muito admirado, né? Que depois do Onofre ele continuou a apresentar o esporte. O Polvinozão tinha um cabelo muito invocado, né? Amarradão aí. Aí começou o espetáculo, o Onofre narrando o negócio todo e a multidão querendo conhecer, aquele pessoal lá todo querendo admirar esse jogador. E eu, claro, também querendo conhecer, né? Fui me apresentar lá pro Onofre, pro Polvino, né? Eu sou o Wilson Sampaio Irene, morador aqui de União. E a gente começou essa relação com a Rádio União, claro, foi uma novidade para a cidade, né? Pois eu já gostava de rádio AM lá em Teresina, ouvindo a Rádio Pioneira. União começou muito bem naquele tempo. Os locutores aqui todos da cidade, né? E uma programação bem informativa, uma programação bem eclética, né? Então a gente ficou bem mais informado e a gente teve interesse também até de participar da própria programação. Como a gente fazia atividades culturais aqui na cidade, a gente não tinha assim um meio de comunicação para divulgar as nossas atividades. A gente andava a cidade todinha com aquela antiga amplificadora, né? Num carro aí, anunciando. E quando a rádio chegou, mudou totalmente a forma da gente chamar a população para participar dos eventos. Porque tinha a rádio, como era bem ouvida, né? A gente começou a fazer os chamamentos na rádio, botando as chamadas, né? E indo à própria rádio, porque toda a programação era aberta a quem quer que fosse para chamar, comunicar alguma coisa e assim a gente chamava a população para participar de eventos. Bom, aí eu passei a interessar por música, né, ouvir música, mas passei a ouvir a programação jornalística da emissora, feita pelo José Raimundo Souza, que foi um cara que, sabe, revolucionou na época, porque foi uma época em que aconteceu inclusive assalto à banca em União e ele fez a cobertura, né? Ele foi para a linha de frente, ele foi para a linha de batalha mesmo, a polícia foi para as matas da região do Davi Caldas e ele acompanhou, acho que passou 2 ou 3 dias nas matas por lá e trazendo de lá as notícias para ser divulgada na rádio. Então, no horário de meio-dia, quando aconteceu esse episódio, a cidade inteira estava ouvindo para acompanhar as últimas informações em relação àquele fato daquela época. Então, foi algo realmente bem marcante. Lembrei de um tempo de infância, quando domingo ia para a rádio. Ouvinte sentiu a sala, nas ondas visitávamos as casas. O campo ficou mais perto, o aboio corria alto nas campinas e as menininhas dançavam sonhos nas letras escritas para elas. Radialistas, celebridades, abriam formaturas, embalavam festas, faziam gols nos campinhos da vida. Viva a festa no interior e o radinho de pilha embalando emoções pioneiras. Marcos Brito. Deixa realmente muita saudade, muita lembrança, porque naquela época, uma época de muita paixão pelo rádio, que estava começando aqui União, jamais aqueles tempos voltarão, viu? Não me arrependo de nada, de toda a forma que conduzi o trabalho lá na Rádio União. Talvez se tivesse uma chance, faria de novo e bem melhor ainda do que a gente fez. Mas é assim, é um ícone, uma coisa que, infelizmente, a gente tem uma frase muito negativa, não sei quem criou, que União é a cidade do já teve, né? Já teve, né? Mas aqui já teve uma rádio que penetrou, que foi parte do sangue, da vida do unionense, realmente. Hoje, quando eu vejo meus colegas da época, né, sempre bate aquela saudade, aquela vontade,
aquela coisa, né? Eu vejo, praticamente de vez em quando vejo quase todos aí, os que trabalharam na época. Época de Maria Antônia Santos, Valdinar, né? Meu amigo Marcos Moraes também, ele era fanático por rádio. Aquele ali nasceu para rádio. O fanatismo dele era muito grande, né? A alegria dele era enorme. Então eu sinto muita saudade daquelas comemorações que a gente fazia, só nós. Se juntava ali pela praça, só os locutores ali com o pessoal dos sonoplastas, a gente ia fazer aquela brincadeira nossa mesmo, né? Praticamente todo final de semana. Quando tinha confraternização ou tinha aniversário de alguém, que a gente se reunia para fazer, e principalmente quando a gente ia para a festa do interior, que ia todo mundo, a gente era recebido lá como apresentador de TV, como o pessoal da Globo, né? O pessoal tinha todo aquele privilégio, queria conhecer a gente, levavam carta, pediu autógrafo pra gente. Então, a coisa que eu sinto falta muito é isso. No período daquela música do Amado Batista, Eu Sou Seu Fã, né? Quando a gente chegava no interior, não faltava nada pra gente. Nós éramos tratados como príncipes e princesas. A briga, a disputa dos moradores é para onde a gente iria almoçar com quem, jantar com quem, banhar na casa de quem e na festa à noite dançar com quem. Não sinto falta assim, tanto dessa popularidade que deu a Rádio União. A gente chegava na zona rural ou em qualquer evento que a gente era convidado, era sinal de casa cheia, né? Conhecia, olha, o pessoal da rádio tá vindo para cá, então é sinal de casa cheia. Era a interação que a gente tinha com as pessoas, o desejo de conhecer, porque isso era voz, né? E a princípio que eu não era da locução, então, pessoal, quem é? E tinha um cabelo grande, quem é o cabeludo? Quem é? Todo mundo ficava doido para conhecer. Naquele zum, alguém sentado, olha, ele é o Polvino. O cara é o Polvino, pai, tá vendo aí? Então aquilo ali me dava um constrangimento, sabe? Eu ficava assim, com receio, poxa, e aí, eu falo ou não falo? Como é que é? Então isso dava uma sensação boa, né? E ao mesmo tempo dessa saudade de a gente ter feito parte dessa primeira emissora. Bom, eu senti falta dos programas, né? A gente era acostumado, todo dia a gente ouvia, né, a Maria Antônia Santos, né, ouvia o Polvino Cardoso no esporte, ouvia o Onofre Filho, ouvia Zé Raimundo Souza. Então, quando a rádio deixou de funcionar, a gente ficou na saudade, né, na lembrança, porque era muito bom você, todo dia, a gente se adapta, a gente acostuma com aquilo, né. Então, ficou somente na saudade hoje, né. Eu não estou querendo ser saudosista, mas o próprio nível das músicas, quais são os programas, o estilo que são colocados é muito diferente. Então eu sinto falta um pouco desse turbilhonamento cultural, emocional que existia, todo mundo mesmo envolvido. É um pouco de nostalgia, sim, mas hoje os programas perderam muito dessa essência cultural que chamava a gente para conversa, para debater a cidade, para debater a arte, mas também, sobretudo, para debater ideias, cultura como formadora mesmo de opinião. E aí sim, eu acredito que nós formamos uma sociedade melhor. Rádio Documentário 830 kHz. A cidade de União nas ondas do rádio. A importância da Rádio União AM para a formação de uma sociedade consumidora de informação e entretenimento. Trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Roteiro, locução e edição de Ramon Barros, com orientação e supervisão do professor Dr. Paulo Fernando de Carvalho Lopes, com participação de José Raimundo Souza, Daniel Cardoso, Marciana Oliveira, Marcos Brito, Maria Antônia, Elis Regina, Messias Mesquita, Onofre Filho, Polvino Cardoso, Wilson Sampaio e Osael Vaz. Boa noite, meu amigo, fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.